Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês O Fantasma de Anya. Essa história em quadrinhos publicada pela Dark Side Books. O Fantasma de Anya é uma história em quadrinhos que já tinha sido publicada no Brasil por uma outra editora. Tava aí descontinuada havia muito tempo e eu confesso que eu fiquei bastante feliz quando eu descobri que a editora Darkside tinha adquirido os direitos e ia então republicar essa história em quadrinhos que eu ainda não tinha conhecido, que eu nunca tinha lido, mas que tinha altas expectativas, porque todas as vezes que eu encontrava com ele pela internet, via alguma coisa sobre ele na internet, a impressão era de que seria uma leitura muito boa. E realmente uma leitura muito boa, é uma leitura maravilhosa, estou aqui para convencê-los a conferir essa história em quadrinhos, porque ela é tudo isso e mais um pouco. Então o Fantasma de Anya vai trazer pra gente a história da Anya, uma descendente russa, ali a família dela mudou para os Estados Unidos, se eu não me engano, e a Anya então ela convive, que ainda mantém viva muito forte algumas tradições, que ainda falam às vezes algumas palavrinhas ali em russo, e a Anya, como toda boa adolescente, ela não gosta muito dessas raízes, ela não gosta muito dessa cultura, ela não gosta muito deste contexto que propiciou que ela estivesse ali. Quando ela mudou para a cidade onde ela tá morando agora, com a mãe e com o irmão, ela teve que aprender muita coisa do zero. Então ela teve que aprender a falar inglês, ela teve que aprender a perder ou então esconder o sotaque, porque ela enfrentou bastante dificuldades, principalmente com relação ao bullying, ao preconceito, à diferença, a ser a pessoa diferente neste contexto que todo mundo já estava acostumado com todo mundo já sabia o que era o normal, todo mundo já conhecia todo mundo, então ela era o diferente ali naquele meio. Ela saiu razoavelmente bem, encontrou ali uma amiga, porém ela ainda carrega esses probleminhas do passado, essas dificuldades que ela enfrentou ao longo do caminho, e a gente vai conhecendo tudo isso ao longo da história. Mas esse não é necessariamente o foco da história, apesar de ser. Em algum momento a Anya ela vai estar caminhando ali num parque. Eu acredito que ela estava matando aula, coisa que ela não deveria fazer. A Anya faz várias coisas que ela não deveria fazer e alguém deveria dar um puxão de orelha nela. O fato é que ela estava ali andando nesse parque e de repente ela cai num buraco muito fundo e lá nesse buraco ela vai encontrar um fantasma que se chama Emily e que estava ali perdida, abandonada, pobrezinha, coitada, neste buraco havia muito tempo. Acontece que passaram várias horas ali naquele buraco, ela começou a passar frio, ela começou a sentir fome. A Anya escuta alguém passando lá em cima no parque e pede ajuda. Ela consegue sair do buraco, vai pra casa, vai no médico porque ela tinha se machucado ali quando ela caiu e ela vai perceber que a fantasma, a Emily, que tava ali com ela no buraco, de repente começou a seguir ela por todo lugar que ela fosse. E assim coisas razoavelmente boas vão começar a acontecer, mas coisas razoavelmente complicadas, complexas, um tanto quanto traiçoeiras vão começar a acontecer também, porque a gente vai descobrir de pouquinho em pouquinho que essa fantasma, que no começo parece ser uma boa amiga para Anya, na verdade não é tão boa amiga assim, e ela pode ou não ter feito coisas bastante questionáveis no passado. E a gente vai descobrindo tudo isso ao longo da história, junto aí com várias outras questões, como aceitar quem você é do jeitinho que você é, seguindo aí as coisas que você acredita, como aceitar a sua família do jeito que ela é, seguindo as coisas que ela acredita, como saber muito bem como se posicionar em alguns momentos em que você presencia ali, por exemplo, um preconceito, até o fato de que você não precisa mudar totalmente quem você é, o seu cabelo, as suas roupas, as coisas que você pensa para agradar as outras pessoas. E isso fica mais legal ainda porque a gente tem um fantasma se metendo no meio disso tudo. E apesar de no começo a gente achar que o fantasma era bem legal, ele pode não ser bem isso e as aparências enganam. O Fantasma de Anya é uma história em quadrinhos instigante que começa de um jeito que vai seguindo para outro e que quando você vê o negócio ficou muito louco.
Essa é uma história em quadrinhos que tem um ritmo muito bacana de leitura, que consegue trabalhar muito bem os momentos em que você precisa parar e refletir, com os momentos em que tem bastante coisa acontecendo, em que você está descobrindo um monte de coisa, ou então em que você está ali presenciando cenas que te fazem pensar se você quer realmente continuar acreditando na Anya ou não. Porque, como eu comentei no início, a Anya faz várias coisas que talvez ela não deveria fazer. Mas o bacana é que ela vai aprendendo com todas essas coisas, com todas as escolhas dela, e ela vai se tornando melhor por conta disso. Como todo bom ser humano fictício, ou como todo bom ser humano fictício deveria ser, a Anya ela aprende com seus erros, e ela erra de novo, e ela aprende de novo, e às vezes ela acerta também. E isso é muito bacana de acompanhar ao longo da história, porque a gente não tem aquele personagem que chega certinho do início ao fim, ou aquele personagem que chega errado do início ao fim, mas sim um personagem ali complexo, até os limites em que uma história em quadrinhos do tamanho que é o Fantasma de Anya consegue aí trazer. Além disso, para quem gosta ali de histórias instigantes, de suspense, de mistério, com um quesinho de sobrenatural, mas que não sejam necessariamente histórias de terror, histórias extremamente pesadas sobre assassinos em série ou fantasmas vingativos que saem assassinando famílias inteiras, essa é uma boa pedida, porque a gente fica ali num terreno razoável, a gente não vai se assustar, mas a gente vai se surpreender com algumas cenas, a gente vai se surpreender com algumas situações, e é muito legal ainda porque tudo isso se complementa com coisas que acontecem aqui na vida real e com coisas que a autora quer fazer você refletir. Como eu comentei no início do vídeo, Fantasma de Anya ultrapassou as expectativas que eu tinha, porque eu sabia que essa era uma história em quadrinhos que ia trazer pra gente uma personagem que de alguma maneira ia ter alguma relação com o fantasma. A imagem que eu tinha na minha cabeça era totalmente diferente do que realmente é a história em quadrinhos. E isso foi muito legal porque a simplicidade que eu imaginava que existia aqui, ela caiu por terra. Porque essa história em quadrinhos é mais complexa do que a gente pode imaginar, se a gente começa a enxergar bem e analisar bem as coisas. E além disso, ela já começa razoavelmente complexa, ela já começa com alguns problemas ali, com algumas dificuldades ali, com algumas reflexões. E isso é muito bacana, que é uma coisa que normalmente a gente não vê em história em quadrinhos, ou pelo menos eu nunca vi até agora em história em quadrinhos, voltadas ali a um público mais jovem, que é justamente a questão de entender que só porque o seu leitor talvez seja um pouco mais jovem, você não precisa simplificar demais as coisas. Ele vai conseguir entender, ele vai conseguir refletir, ele vai conseguir interpretar, então você não precisa facilitar tanto assim pro leitor. E apesar de em alguns momentos a gente perceber uma certa ali simplicidade, é a maneira como eles são trabalhados que é sensacional, que é incrível, que é maravilhosa, e é por isso que o Fantasma de Anya é tão legal, é tão incrível, é por isso que eu tô falando sobre ele aqui pra vocês, e é por isso que eu espero que quando vocês terminarem o vídeo, vocês parem tudo e vão realizar a leitura, vão procurar essa história em quadrinhos pra ler. Outra coisa que eu gostei também é que, apesar de não ser colorida no sentido amplo da palavra, o Fantasma de Anya é colorido, no sentido restrito da palavra, se é que a gente pode restringir ou ampliar o conceito de colorido. Mas o fato é que a gente tem aqui uma gama de cinza, roxo, lilás, branco, não sei, algo nesse estilo, que ajuda ainda a criar toda a atmosfera do livro, que é uma atmosfera em alguns momentos ali reflexiva, que é uma atmosfera em alguns momentos sobrenatural, porque a gente tá falando de um fantasma, e que é uma atmosfera que te faz pensar. E eu não sei dizer se na filosofia das cores ali, na questão da psicologia das cores, o roxo quer trazer tudo isso, mas na minha cabeça foi o que surgiu analisando a questão do roxo aí, e achei legal, queria compartilhar, não sei se fez algum sentido, não sei se faz alguma diferença, mas é um detalhe. O Fantasma de Anya é então uma história em quadrinhos, para quem gosta de história em quadrinhos ali, razoavelmente complexa, que trabalha questões diferenciadas e ainda por cima te faz refletir, te traz ali algumas mensagens bacanas. Além disso, é uma história em quadrinhos bacana para quem gosta ali um pouquinho desse universo do terror, mas não gosta de se jogar naquelas coisas
tão profundas, tão sanguinárias, tão torturantes. Aqui a gente fica num porto mais seguro e encontra uma história incrível, maravilhosa, perfeita para ler, para se divertir também, por que não? E para pensar bastante. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu O Fantasma de Anne, se você já conhecia essa história em quadrinhos, se você tem interesse de ler, não sei. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.